E aí, meus queridos alunos do segundo ano, tá tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui um mapa mental do segundo volume do PET. Vocês estão lembrados qual é o que vocês viram? Qual é a matéria? Eu acho que sim, né? Análise combinatória. E o que vocês viram na análise combinatória? Tinha uma diferença, né, entre uma coisa e outra. Ah, alguma coisa era a ordem que é importante e a outra que a ordem não importa. Ué, por que a ordem importante tem dois bracinhos? Ah, porque a permutação também a ordem é importante. E o arranjo? Ah, os dois a ordem importam. E qual é que a ordem não importa? A combinação. Ah, sei. Beleza, vamos prosseguir então. Tem alguma coisa mais que a gente precisa saber sobre eles? Bom, a permutação é quando a gente utiliza todos os elementos, né? Aí a permutação também tem dois jeitos. É porque ela pode ser simples ou com repetição de elementos. Mas todos os dois a gente utiliza os seus N elementos, né? A gente chama de N a quantidade de elementos. Se eu tenho 6 elementos, eu vou usar todos eles. Se eu tenho 3, eu vou usar todos. Se for 5, uso todos. Se for 100, usa todos também. Então vamos lá. Qual que é a fórmula da permutação simples? A gente põe permutação de N é igual a N fatorial. Então, permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Permutação de 7, 7 fatorial e assim por diante. Certo? O fatorial é quando a gente multiplica o número por todos os seus antecessores até chegar no 1. O mais fácil é 1, né? Tem um elemento, é 1 só. O 2 também, né? 2 vezes 1, 2. 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E assim por diante. E com repetição? Ah, com repetição, a gente põe aqui o N, que é a quantidade de elementos, e alfa, beta e gama. Não precisa ter 3 elementos repetidos, pode ter só um, mas às vezes tem mais de um, às vezes tem mais de 3 também, não importa. É quantos forem os elementos repetidos, a gente vai pegar cada um deles, né, e escrever aqui a quantidade de vezes que ele aparece. Então fica o N fatorial, que é a quantidade de elementos, dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Esse alfa, beta e gama significa então se for letras, né, repetidas, se for números repetidos ou se for elementos repetidos. Beleza? Então vamos continuar. E a fórmula do arranjo? O arranjo, diferente da permutação, a gente não utiliza todos os seus elementos. Isso que faz diferença. Na permutação, a gente utiliza todos os elementos. Então, aqui vai aparecer o P também. O P é a quantidade de elementos que a gente vai utilizar. Então, é arranjo NPAP, que é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Certo? Então, vamos lá na combinação, que também tem uma fórmula parecida com a do arranjo. Na combinação, a gente também não utiliza todos os elementos, né? Às vezes até pode utilizar, mas dificilmente vai aparecer um exercício em que utilize todos os elementos. Sempre lembrando que a ordem da combinação não importa.
Não, ão, combinação, ão. Aham, arranjo. Aham, é sim, né? A ordem importa? Aham, arranjo. Então, olha aqui. Essa parte aqui, ó, é igualzinha do arranjo, só diferencia pelo P fatorial, que também divide a conta. Combinação de NPAP, N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Então, é porque ainda divide pelo P fatorial. Então, vamos a alguns exemplos, porque ficar só na fórmula assim, às vezes a gente não entende bem, né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. De quantos modos diferentes pode-se organizar 5 pessoas em uma fila? Então, tem 5 pessoas, as 5 vão ser organizadas, é uma permutação de 5, que vai ser o 5 fatorial. Permutação de 5, então, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dá 20, 60, 120 modos. 120 modos de organizar 5 pessoas em uma fila. É muita coisa. Mas realmente é. Se fosse para a gente fazer essa combinação, a gente ia cansar de listar, né? Porque tem muitos tipos. E só com 5 elementos. Agora vamos a um que tem a repetição. Quantos são os anagramas da palavra arara? Arara tem 5 letras, mas tem 3 letras A e 2 letras R repetidas. Então, a gente vai fazer permutação de 5, 3 e 2. Então, 5 fatorial dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Então, eu abro 5 até chegar no maior dos que estão aqui embaixo, que no caso é o 3 fatorial. E o outro eu desenvolvo. 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1, 2. Para mim cancelar aqui, ó, o 3 fatorial com 3 fatorial. Uai. 5 vezes 4, 20, que dividido por 2 é 10. Isso mesmo. Só 10 anagramas tem a palavra arara, por causa de tantas repetições. Certo? Então, vamos lá. Se fosse a palavra arado. Arado. Tem 2 letras repetidas. Então, seria 60, né? Porque o 5 fatorial dá 120 e 2 fatorial dá 2. Então, 120 dividido por 2 dá 60. Isso. Tá vendo? Só por causa de uma letrinha a mais repetida, né? 3 letrinhas a mais repetidas, já caiu para 10. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Deixa eu ver um negócio aqui. Só um minutinho. Então, vamos aqui no terceiro exemplo. De quantas maneiras diferentes pode-se escolher um secretário e um presidente dentre 5 candidatos? Os 5 candidatos vai se escolher dentre eles 2 pessoas com funções diferentes. Então, é um arranjo de 5, 2 a 2. Vai ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Então, eu vou abrir o 5 até no 3 fatorial para cancelar. Então, 5 vezes 4, 20 maneiras. E agora vamos para o quarto exemplo.
Dentre essas pessoas aqui, antes da eleição, eram pessoas com a mesma função, né? Então, vamos escolher duas para fazer um curso em uma cidade. Então, eu vou dar uma paradinha aqui no vídeo, que eu tenho que encerrar uma turma aqui e já volto. Então, nós vamos continuar agora aqui nesse exemplo. Vai ser combinação de 5, 2 a 2, né? Porque a ordem não importa. Então, fica 5 fatorial em cima, dividido por 2 fatorial e 5 menos 3 fatorial. Aí, o número que der maior aqui embaixo, eu não vou abrir ele, não. Eu só vou abrir o menor, porque em cima eu vou parar aonde tiver o maior dos números de baixo. Vai ser 3 fatorial. Então, o 5 vai abrir até no 3 fatorial. Ó, 5, 4, 3. O 3 ficou quietinho. E eu abri o 2, que 2 vezes 1 é 2. Já pus o resultado aqui. Para mim cancelar o 3 fatorial com 3 fatorial. Então, ficou 5 vezes 4 dividido por 2, que vai dar 10 maneiras de escolher esses participantes 2 a 2. Então, é isso que eu queria falar para vocês por enquanto. Beijos, até a próxima. Tchau.